Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrá-los todos bem, suas famílias bem também. Antes de iniciarmos esse culto de louvor e adoração a Deus, eu quero dar aquela recomendação de sempre. Entre no modo adoração agora. Tem o modo avião quando a gente vai viajar de avião. Tem o modo adoração também quando a gente vai entrar na presença de Deus. Às vezes você tem algum outro aparelho eletrônico ligado, algum barulho por aí ao redor. O ambiente não é favorável, não estamos na igreja, vocês não estão na igreja, nós estamos aqui na igreja. Mas aproveite então agora para separar esse tempo, esses minutos especiais para louvar e adorar o nome do Senhor. Tendo dito isso, eu gostaria de fazer uma oração inicial. E eu queria que, se possível, se você puder, claro, fechar os seus olhos, faça isso, feche seus olhos. Se puder curvar a sua cabeça, faça isso também. Aproveite esse tempo de oração para colocar a sua vida diante de Deus. Peça perdão ao Senhor pelos pecados, purifique a sua vida. Nós estamos entrando na presença do nosso Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Nesse momento, Senhor, perdoa os nossos pecados e purifica as nossas vidas, para que possamos oferecer a Ti este culto, um culto muito especial. Queremos te adorar e te louvar com as nossas vidas, com as canções. Queremos, ó Deus, participar do momento da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, com alegria e gratidão no coração. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados e purifica as nossas vidas. E aceita, Senhor, este culto. Culto que sai de corações e lábios que confessam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse na oração, hoje é um culto especial. Nós temos pelo menos duas situações especiais no culto de hoje. Uma já mencionei, teremos a mesa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Então, eu creio que pelas orientações que passamos no grupo da igreja, do WhatsApp, você já preparou o seu pão, o seu cálice, já separou, e no momento adequado e oportuno, após a mensagem, participaremos todos juntos. E a segunda razão para ser tão especial o culto de hoje é que estamos celebrando aí, estamos na Semana da Pátria, 7 de setembro está aí, e nós precisamos louvar e adorar o nosso Deus pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Para isso, eu gostaria de ler o Salmo de número 33, nós leremos do primeiro verso até o famoso verso de número 12. Salmo de número 33, do primeiro verso ao verso de número 12. Está escrito assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Eu vou repetir o verso de número 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Semana da Pátria. O 7 de setembro está aí. Que não seja apenas um feriado, mais uma celebração do mundo, mas que nós, como povo de Deus, possamos clamar ao Senhor para que o Brasil seja uma nação cujo Deus é o Senhor, para que assim possamos então ser abençoados, porque feliz é essa nação. Que o Brasil seja abençoado, que desde o presidente da República até nós, que não necessariamente ocupamos cargos públicos e de gestão, possamos ser abençoados nessa Semana da Pátria, em nome de Jesus.
Antes de louvarmos com música, eu quero fazer uma oração pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Se puder fechar os olhos, faça isso. Senhor Todo-Poderoso, como diz a tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Queremos clamar pelo nosso Brasil, desde o presidente da República até cada um de nós. Queremos clamar, ó Deus, as tuas bênçãos, que o Senhor nos incomode de forma que sejamos homens e mulheres, servos e servas do Senhor, e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seja o Deus do Brasil. Que o povo brasileiro se dobre de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Que cada cidadão brasileiro, cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, cada adulto, possa se dobrar e se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, e que possamos ser uma nação feliz, porque temos por Senhor o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar e adorar com música, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está assistindo esse vídeo, que você possa sentir a presença de Deus nesses momentos, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Profundas riquezas, o saber
Vamos declarar que o nosso Deus é bem maior que os nossos problemas, e mesmo que a lua adormeça, que não haja brilho das estrelas, que a gente não consiga enxergar o sol, nós sabemos que o nosso Deus é o nosso Deus. Glória a Deus. Fala de tua justiça.
Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o maior presente o Senhor nos deu naquela cruz, Pai, que foi a vida eterna através do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, Pai, que o Senhor nos deu vida eterna, que o Senhor nos deu esperança, que o Senhor nos deu vida nova, Pai. Nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba os momentos de louvor, de adoração, que todos os atos deste culto sejam para agradecer o teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Amém. Gostaria de meditar com vocês hoje no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, dois versos 67 e 68. João 6, versos 67 e 68. Está escrito assim: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial separado para meditação na Tua Palavra. Que nesses minutos possamos estar atentos, focados em ouvir o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Através da Tua Palavra, transforma as nossas vidas. Pelo poder do Espírito, Senhor, que a transformação aconteça. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com uma pergunta: por qual motivo seguimos a Jesus Cristo? Por qual motivo eu sigo Jesus Cristo? Por qual motivo você segue Jesus Cristo? O que é que nos leva a seguir e servir o Senhor Jesus? O que é que nos leva a Jesus? Essa é uma pergunta muito pertinente, não só por causa do texto, mas também pela realidade na qual estamos inseridos, em pleno século 21. Se nós olharmos para a palavra de Deus, por exemplo, nós vamos encontrar muitos momentos na trajetória de Jesus, muitos momentos na vida de Jesus, no seu ministério, momentos nos quais as pessoas o seguiam por causa da sua fama. Afinal, Jesus ficou famoso. Jesus era falado, as pessoas comentavam sobre Jesus. Os fariseus comentavam, queriam de qualquer jeito pegá-lo. E é interessante que essa fama de Jesus acontece talvez por um outro motivo que levava também as pessoas a segui-lo, que era a realização de milagres, e não eram poucos milagres, não foram poucos. Se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar aqui de diversos milagres de Jesus, e a gente precisa lembrar também que alguns milagres de Jesus foram retratados, escritos na palavra de Deus nos evangelhos, especialmente nos evangelhos. Muitos outros milagres nem foram relatados e aconteceram. Então, por causa dos diversos milagres de Jesus, as pessoas o seguiam. Por causa da sua fama, as pessoas o seguiam. Eram tantas bênçãos, tantos milagres acontecendo, que dava gosto das pessoas
estarem atrás de Jesus, junto com Jesus, aquilo era prazeroso, presenciar milagre. Quem é que não gosta? A gente pode traçar um paralelo com as igrejas de hoje, por exemplo, e os crentes atuais, comigo e com você. Muitos movimentos chamados movimentos evangélicos, do evangelho, movimentos cristãos, são movimentos baseados ou pautados nos milagres, pautados nos acontecimentos extraordinários. Vou te lembrar a pergunta que nós fizemos no início: por qual motivo seguimos a Jesus? Por que você segue Jesus Cristo? Por que eu sigo Jesus Cristo? Por causa da fama? Por causa dos milagres? Porque estar perto de acontecimentos extraordinários nos dá uma sensação ou um senso de bem-estar? Muitas pessoas seguiam Jesus por causa disso. É interessante que Jesus, certa vez, disse aos discípulos: vamos para outra margem descansar. E quando eles chegaram na outra margem, a multidão já estava lá, já tinha gente lá esperando. As pessoas não davam folga, as pessoas seguiam, queriam ver os acontecimentos, as coisas extraordinárias. Alguns seguiam Jesus também pelo fato dele ser um excelente mestre. Muitos seguem Jesus hoje por causa de ensinamentos maravilhosos, por causa de ensino bíblico. Agora, na trajetória de Jesus, nós encontramos também outros tantos momentos onde Jesus, em vez de realizar milagres e coisas extraordinárias, Jesus fazia outras coisas extraordinárias que não milagres, mas sim pregava e ensinava sobre compromisso, por exemplo. Quantas são as passagens que nós encontramos Jesus falando de compromisso? Quantas não são as passagens que nós encontramos Jesus falando de renúncia? Textos clássicos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, compromisso. Quantas vezes Jesus também não para ensinar a priorizar o reino de Deus? Nós precisamos priorizar o reino de Deus e os valores do reino. Muitos momentos na trajetória ministerial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala sobre isso: compromisso, renúncia, priorizar o reino. Jesus também falou em algumas ocasiões sobre seguir um caminho, e um caminho estreito, o caminho da cruz. Jesus muitas vezes ensinou valores que iam na contramão da sociedade, o que a gente chama de mundo. Maior é o que serve, os últimos serão os primeiros, mais bem-aventurado é dar do que receber. Valores que vão na contramão do que a sociedade ensina, do que o mundo prega, valores que são contra os valores do reino. Muitos momentos na trajetória ministerial de Jesus, ele não realiza milagres, ele realiza o que? Ensinamentos, compromisso, renúncia, caminho estreito da cruz, abrir mão. E nestes momentos, muitos o abandonaram. Na trajetória ministerial de Jesus, enquanto ele realizava milagres e prodígios, a multidão só aumentava. Mas quando ele passava a ensinar sobre compromisso, sobre renunciar, sobre andar um caminho estreito, sobre valores do reino, muitos o abandonaram. O texto lido é um texto desses que eu estou falando agora. É uma ocasião onde muitos dos seus discípulos, pessoas que o seguiam, estavam deixando Jesus. Então ele pergunta aos 12: vocês também não querem ir embora? E o que eu acho fantástico é Pedro é assim original. Pedro é natural. Ele fala e depois ele pensa muitas vezes. Ele é o típico sanguíneo. E veio a resposta de Pedro. E eu vou parafrasear o texto que nós lemos assim: Senhor, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Só no Senhor há a certeza da salvação. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna no texto. Eu estou parafraseando. Só no Senhor há a certeza de salvação.
Gostaria de trazer então algumas reflexões para nós hoje. Se eu e você seguimos a Jesus Cristo porque nós queremos apenas receber bênçãos e milagres e prodígios, ou seguimos a Jesus porque isso de alguma forma faz a gente se sentir bem, tanto com a nossa consciência quanto com as nossas emoções. Então, seguimos a Jesus Cristo por causa das bênçãos e dos milagres, ou seguimos a Jesus Cristo porque isso faz bem para a nossa consciência, para as nossas emoções. Se esses são os motivos que nos levam a seguir a Jesus Cristo, nós ainda não compreendemos muito bem a mensagem do Evangelho. Aliás, compreendemos muito mal. Os discípulos que permaneceram, que ficaram junto de Jesus, estes descobriram sim que valia a pena seguir a Jesus, só que pelas razões certas. Não era por causa dos milagres e prodígios, ou porque aquilo me dava uma sensação de bem-estar, ou porque aquilo fazia bem para a minha consciência. Vou para a igreja para a minha consciência ficar limpa, cumprir com o meu dever. Estes discípulos que permaneceram, não permaneceram porque ele era famoso, ou porque era um milagreiro, ou apenas porque ele era um bom mestre. Não. Estes discípulos permaneceram porque Jesus era e é o único Salvador eterno, único e suficiente Salvador eterno. Por isso que esses discípulos permaneceram, porque, como disse Pedro, não tem para onde a gente ir, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só no Senhor há a certeza de salvação. Então essa noite, esse dia, esse culto, eu quero que a gente traga a reflexão para a gente pensar por que é que nós seguimos Jesus, qual é o motivo que nos leva a Jesus Cristo. Tem que ser porque nele há salvação, ele é o único caminho, verdade e vida. Não tem como chegar ao Pai sem Jesus. É o evangelho puro e simples e que muitas vezes a gente se esquece. Conheço muitas pessoas que se afastaram do convívio da igreja, que deixaram de frequentar, que pararam de buscar a Deus, que não leem Bíblia, que não oram. Nem as devocionais de 2 minutos a pessoa consegue assistir. Conheço pessoas que viveram dentro da igreja há muitos anos, mas que nunca tiveram de fato uma experiência genuína com Jesus, que proporciona a vida eterna, o único caminho, verdade e vida. Na verdade estavam ali por outras razões e motivos, que não os motivos corretos, as razões certas, e que hoje estão distante, totalmente afastadas de Deus, totalmente distante de Jesus. Talvez você conheça alguém assim, talvez na sua família tenha alguém assim, na minha tem, infelizmente na minha tem. Pessoas que se afastaram de Jesus, pessoas que deixaram de ir à igreja, pessoas que pegaram aversão ao convívio da família da fé. Provavelmente, para não dizer com 100% de certeza, essas pessoas não entenderam que apenas Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, que apenas Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus e a salvação eterna. Infelizmente, talvez como na sua família também existam pessoas assim. Mas eu não quero falar para eles, eu quero falar para mim, e eu estou falando para você. Por que é que nós seguimos e servimos Jesus Cristo? Por que é que a gente vai até Jesus? Será que são as razões certas? São os motivos genuínos? Gostaria de deixar algumas frases para nossa reflexão e prática. Não adianta só refletir, não adianta só ficar no campo do intelecto, apenas aqui na questão intelectual, cognitiva. Nós precisamos sair da reflexão e ir para a prática. A gente chama de praxis. Precisamos praticar. Primeiro, se você não segue Jesus pelas razões certas, procure conhecê-lo. Se aproxime de Jesus, se aproxime do Mestre, se aproxime do Senhor e Salvador, se aproxime daquele que é o único que tem possibilidade,
caminho para nos proporcionar vida eterna e novo acesso ao Pai. Não procure coisas mirabolantes. Em segundo lugar, queira ler e ouvir a palavra de Deus como ela é, pura e simples, sem muita coisa mirabolante, sem devaneios, elucubrações mentais, viagens fora da lógica bíblica. A palavra de Deus é simples, pura. Procure ler e ouvir e entendê-la como ela é. Não poderia deixar de dizer que nós precisamos orar e confiar. Isso aqui tem a ver com fé. Então ore e confie. A caminhada ao lado do Senhor Jesus é a mais segura. No Evangelho de João, lá no capítulo 17, verso de número 3, está escrito assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou repetir João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É claro que quando seguimos e servimos a Jesus Cristo, nós somos abençoados. É claro, não estou dizendo que não. Eu não estou dizendo que Jesus não realiza milagres. Eu não estou dizendo que coisas extraordinárias podem acontecer. Podem, se Ele quiser, pode. Se eu exigir, não, mas se Ele quiser, pode. É claro que podem acontecer curas, é claro que podem acontecer libertações, é claro que pode acontecer reconciliação, é claro que pode. Lógico. Nós servimos e seguimos um Jesus que é o Deus que realiza milagres extraordinários, coisas impossíveis. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das razões que nos levam até Ele. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nós precisamos refletir sobre o que é a vida eterna e entender que essa vida eterna começa aqui agora. A partir do momento que eu entendo que devo seguir e servir a Jesus pela razão certa, porque Ele é o único que tem as palavras de vida eterna. É só por Ele que eu chego ao Pai. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos ficar firmes no caminho, lembrando que com Jesus vale a pena prosseguir. Lembrando que com Jesus tem como ir adiante. E lembrando que sem Jesus a vida fica bem mais difícil. Lembrando que sem Jesus nós não conseguimos avançar. Lembrando que aqueles queridos nossos, amigos e familiares, meus e seus, que se afastaram de Jesus, muito provavelmente porque estavam seguindo Jesus pelas razões, motivos errados, que eles possam se lançar aos pés de Cristo novamente. Que eu e você, que seguimos e servimos a Jesus, porque Ele é o único que tem as palavras de vida eterna, possamos ser canal de bênção nessas vidas, possamos ser mensageiros do Evangelho, possamos ser evangelistas do Senhor, possamos levar a boa nova do Evangelho até essas pessoas, para que elas possam ver em nós os motivos e as razões certas pelas quais seguimos e servimos a Jesus Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria orar, se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Em seguida nós vamos participar da mesa do Senhor. Você já deve ter separado o seu pão, cálice. Nós vamos participar daqui, vocês vão participar daí, todos como um grande corpo de Cristo, na força do Espírito. Celebraremos a mesa da graça, a mesa do Senhor. Mas vamos orar antes. Feche seus olhos se puder, curve a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é poder te seguir e te servir pela razão certa,
porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, porque só o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Louvado seja o Teu nome. Possamos ser canal de bênção àqueles que se afastaram do Senhor, possamos ser mensageiros e mensageiras da boa nova do Evangelho, em nome de Jesus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou até a mesa com os presbíteros, e a presbítera Regina também está aqui hoje. E você pode então pegar o pão e o cálice e vamos participar juntos da mesa. Espero que você tenha separado já pão e cálice. Estamos aqui com a mesa posta, pela mesa diaconal. Que o Senhor continue abençoando cada irmã e cada irmão desse ministério. Comigo estão presbítera e missionária Regina, presbítero Célio, presbítero Isaac. Estamos todos juntos. Os irmãos presbíteros que não puderam estar, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos aqui fazendo o possível para poder participar da mesa do Senhor com a maior segurança a todos que a gente consegue, inclusive com os irmãos e irmãs do louvor. Eu gostaria de ler um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 ao verso 29, antes de participarmos da mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, do 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, e dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Palavra do Senhor, apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu costumo dizer que o momento da ceia é bem emblemático e enigmático ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, e eu participo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde que eu me conheço por gente. Muitas vezes, mas muitas, eu me lembro quando morávamos em Rondônia, Ouro Preto do Oeste, Rondônia, cidade onde meu irmão nasceu, em 1988. Entreguei a idade dele agora, do meu irmão, o netinho do meu irmão. Moramos lá por 6 ou 7 anos. Eu me lembro que o pastor vinha de Ji-Paraná, cidade ao lado, para poder dar atos pastorais em Ouro Preto. Tinha uma congregação. Lembro que os meus pais, no início da conversão, participaram da construção da igreja. Eu me lembro de que eu era pequeno e ouvia a ceia, e já não faz muito tempo. E eu me lembro que às vezes, Regina, minha irmã, a ceia parecia um negócio triste, momento fúnebre, todo mundo assim. Claro que nós temos respeito, claro que nós temos reverência, contrição, claro, mas ao mesmo tempo a ceia deve ser uma celebração. Nós estamos aqui celebrando em memória dele, o corpo partido e o sangue derramado.
graças ao corpo partido e ao sangue derramado, a vida eterna foi possível. Foi o sacrifício vicário do Senhor. Então a ceia do Senhor é enigmática e é emblemática, porque ao mesmo tempo que nós estamos cheios de reverência, nós também precisamos estar cheios de alegria, gratidão e celebração. Então é um momento onde nós, reverentes, nos alegramos. Então não é fúnebre. Claro que aconteceu o sacrifício de Jesus, claro, na cruz do Calvário, por causa de mim, de nós, de vocês. Mas ao mesmo tempo é graças a esse sacrifício que nós tivemos novo acesso ao Pai. Então, eu gostaria de pedir à presbítera missionária Regina, nesse momento faça uma oração, agradecendo a Deus pelo pão, pelo cálice, por esse momento de reverência e celebração que nós participaremos em seguida da mesa. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Bendito é o nome poderoso de Jesus Cristo. Nós estamos alegres nesta hora, Pai, por podermos participar deste momento tão especial, Deus. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Deus, de maneira bem especial, Pai, apresentar diante do Senhor o pão e o vinho, Pai, o suco. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, e, Pai querido, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, a cada lar que está participando desta hora, deste momento tão especial. Te louvamos, Pai, pela vida que temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue então o seu pão, o seu cálice, e você vai fazer o que eu vou fazer aqui. Vou servi-los e vocês aí vão servir-se nesse momento. Vamos participar juntos com alegria? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é participar da mesa do Senhor, a mesa da graça. Obrigado pelo pão e pelo cálice. Obrigado que fazemos isso em memória do Senhor, reverentes e celebrativos, cheios de reverência e ao mesmo tempo cheios de celebração, que graças ao teu sacrifício pudemos ter novo acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que não façamos isso, beber do cálice, comer do pão apenas de maneira ritualística e sem sentido, mas que faça todo sentido na nossa vida, lembrando do teu corpo partido e do teu sangue derramado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de dar alguns avisos, os de sempre. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, faça isso. Você vai ter lá a sinalização toda vez que entrar um novo vídeo. Segunda a sexta-feira temos devocionais pela manhã, 2 a 3 minutos, não vai tomar seu tempo, vai ser uma bênção. Quinta-feira temos estudo bíblico. Essa semana estudamos o 10º mandamento. 10º mandamento. Na próxima semana faremos então uma conclusão e um fechamento sobre os 10 mandamentos e depois iniciaremos uma nova série de estudos. Ah, mas eu não vi os outros mandamentos. Excelente! Tem todos os vídeos gravados. Você pode ir lá e ver todos esses vídeos, estão lá no canal do YouTube. Também no domingo pela manhã temos o estudo bíblico, panorama bíblico. Estamos ali já chegando no Apocalipse. Então, fique atento, atenta,
porque quando entrarmos no Apocalipse vai ser difícil de sair dele, porque vai demorar um bom tempo para a gente sair do livro do Apocalipse. E no domingo à noite nós temos o culto. Se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer através da conta da igreja que está aí na tela, da sua TV, do seu celular, falar com o presbítero Célio de Souza Ramos Júnior, nosso tesoureiro, ou estar aqui na igreja no domingo entre 8h30 e 9h30 da manhã, que nós normalmente estamos aqui para poder receber você aqui, tá bom? Continue orando, o conselho da igreja, o mês diaconal, como vocês já sabem, se reuniram e temos orado muito para que possamos agora em outubro retornar aos cultos presenciais, claro que guardadas todas as orientações e recomendações da questão da saúde e do cuidado da vida humana, minha e sua, tá bom? Queria orar encerrando, se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Senhor, muito obrigado por esse culto, por essa ceia, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar diante do Senhor e oferecer algo que seja digno ao Senhor Jesus. Continua, Deus, conosco, falando ao nosso coração ao longo da semana. O Senhor continue derramando bênçãos e nos exortando dia a dia para que sejamos homens e mulheres, servos e servas melhores. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.